A sala cheirava a café requentado e desinfetante barato, uma mistura que sempre me deu enjoo, mas naquele dia parecia mais forte, como se alguém tivesse acabado de passar pano e esquecido a janela fechada de propósito. Eu sentei na cadeira que me apontaram, com a bolsa no colo, e senti o tecido da saia agarrar na pele por causa do calor. Ninguém me ofereceu água. Ninguém perguntou se eu estava bem. Só me olharam daquele jeito que as pessoas olham quando já decidiram o que você é, e agora só precisam encaixar os detalhes. Helena ficou de pé, encostada na mesa, com os braços cruzados, como se estivesse apenas esperando eu confessar alguma coisa. Havia outros ali, alguns que eu cumprimentava todos os dias, e o mais estranho era que eles mantinham a expressão de quem sofre com a situação, mas não o suficiente para interromper. Marina, ela disse, e meu nome soou como um aviso. A gente tentou conduzir isso da melhor forma possível. Eu quis perguntar conduzir o quê? Mas fiquei quieta, porque o silêncio, naquele ambiente, sempre foi a moeda mais valiosa. Helena continuou falando sobre postura, clima, confiança. Palavras que não tinham peso sozinhas, mas que, juntas, viravam uma sentença. Em algum momento, alguém soltou todo mundo percebeu, e eu senti um frio subir pela nuca, porque eu sabia o que vinha depois. A parte em que, todo mundo, vira prova. Quando finalmente me deram espaço para falar, eu senti a boca seca, a língua pesada. Não era falta de coragem. Era a consciência clara de que a verdade, do jeito que eu conhecia, não cabia numa sala onde já tinham escolhido quem seria a vilã. E o pior foi perceber que, se eu tentasse explicar, eu só estaria dando material para a história que eles já tinham escrito sobre mim. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e por muito tempo eu achei que a melhor forma de sobreviver era ser discreta. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que, quem aparece demais vira alvo, e levei isso como regra de vida. No trabalho, eu era a pessoa que entregava no prazo, que resolvia sem gritar, que não fazia cena. Eu não era a mais querida, nem a mais brilhante, mas eu era confiável. Pelo menos era isso que eu acreditava. Eu trabalhava num setor administrativo de uma instituição que todo mundo na cidade respeitava. Não era só um emprego, era um lugar que dava status, mesmo pagando menos do que deveria. A maioria das pessoas ali valorizava o nome na porta, o crachá no peito, o jeito de dizer onde trabalhava em conversas de família. Eu também valorizava, não vou mentir. Eu vinha de uma trajetória de apertos e, pela primeira vez, eu tinha a sensação de chão. Meu dia era previsível: ônibus cedo, café morno na copa, planilhas, e-mails, ligações, uma pausa rápida para almoço. Às vezes, eu reparava nos sons do lugar, a impressora engolindo papel, o telefone que nunca tocava só uma vez, o ventilador de teto rangendo como se pedisse aposentadoria. Eram coisas pequenas, mas era nelas que eu me agarrava. Rotina, para mim, sempre foi uma forma de calma. Helena era a pessoa mais influente do setor, mesmo sem ser oficialmente a chefe. Ela tinha um cargo acima do meu e a confiança de quem realmente mandava. Falava com segurança, decidia no meio das frases, e todo mundo parecia orbitá-la. Eu nunca fui amiga dela, mas existia uma convivência educada, quase cordial. Eu dizia, bom dia, ela respondia. Eu entregava relatórios, ela assinava. Nada além disso. Até que, sem um motivo claro, eu comecei a notar que o bom dia dela vinha mais curto. Às vezes nem vinha. No começo, eu pensei que fosse estresse, problemas pessoais, qualquer coisa. Mas a mudança não parou ali. Pequenos gestos começaram a se acumular como poeira em cima de móvel. Você não vê no primeiro dia, mas uma hora vira uma camada difícil de ignorar. Em reuniões, ela passou a me interromper por detalhes ridículos. Um número que poderia ser corrigido depois, uma palavra fora do padrão, uma vírgula. Ela fazia isso sorrindo, como se estivesse me ajudando. E o sorriso era o que mais me desconcertava, porque ninguém reage contra um sorriso sem parecer desequilibrado. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Talvez eu estivesse mais sensível. Talvez eu estivesse cansada. Eu estava, de fato. Mas não era só isso. Eu sentia o ar mudar quando eu entrava na sala. Eu via conversas parando no meio.
Eu via gente desviando o olhar e fingindo estar ocupada com o celular. Coisas pequenas, repetidas, formam um padrão. E o meu corpo percebeu antes de eu admitir. Eu tinha virado assunto. Numa tarde de terça, voltando do almoço, eu ouvi meu nome num tom baixo, perto da copa. Não peguei o resto da frase, só senti o silêncio rápido quando eu apareci. Um silêncio que não é natural, que não é pausa, que é corte. Eu sorri sem vontade, peguei água, e saí com aquela sensação de que eu estava caminhando por um corredor onde as paredes tinham ouvidos. Naquele dia, no ônibus de volta para casa, eu encostei a testa no vidro e pensei numa coisa que me deu vergonha. Eu senti medo. Não de perder o emprego ainda, mas de não entender. Porque eu sempre acreditei que, se você faz o certo, o chão se mantém. E eu estava começando a sentir o chão ceder sem aviso. E o mais humilhante é que eu ainda não sabia por quê. A primeira pessoa com quem eu tentei conversar foi Renata. Ela era do meu nível, sentava 2 mesas depois da minha, e a gente tinha uma proximidade que nascia mais da convivência do que de afinidade profunda. Renata era do tipo que ria baixo, que nunca levantava a voz, que sabia tudo o que acontecia, mas sempre com aquela postura de, não me envolve. Eu escolhi ela justamente por isso. Se até ela tivesse percebido alguma coisa, não seria paranoia minha. A gente foi almoçar juntas num lugar simples perto dali, de prato feito e suco aguado. Eu esperei o garçom sair e perguntei, tentando parecer casual, se ela tinha notado alguma mudança no clima. Renata mexeu no arroz como se a colher precisasse alinhar os grãos. Demorou demais para responder. Quando falou, veio com uma frase que parecia ensaiada. Ah, Marina, é que você é muito direta. Eu ri, achando que ela estava brincando. Eu nunca me senti direta. Eu sempre medi palavras, sempre escolhi silêncio. Mas Renata não riu. Ela continuou com cuidado, como se cada palavra pudesse cair no chão e quebrar. Algumas pessoas sentiram que você questiona demais. Eu pedi exemplos. Renata deu de ombros, e o ombro dela parecia pesado. Disse que não sabia detalhes, que só tinha ouvido comentários. Comentários de quem? Ela não disse. Disse apenas que o nome de Helena aparecia com frequência. Eu senti a garganta apertar. Helena não era o tipo de pessoa que ouvia comentários. Helena era o tipo de pessoa que fabricava a temperatura do ambiente. Nos dias seguintes, eu passei a observar mais do que já observava. Eu reparava no jeito que as pessoas se organizavam em grupos, em como elas escolhiam as cadeiras longe de mim quando havia espaço, em como o meu e-mail recebia respostas mais secas. Eu me senti ridícula por notar essas coisas, mas o corpo não deixa a gente fingir por muito tempo. Eu comecei a dormir mal, acordar com o coração acelerado, como se eu tivesse esquecido alguma tarefa importante. Só que não era tarefa. Era a sensação de estar sendo medida o tempo inteiro. Teve uma manhã em que eu cheguei e senti o cheiro de perfume forte no corredor, um perfume que eu reconhecia como o de Helena. Ela estava na sala do lado, falando com alguém. Eu ouvi meu nome. Não o suficiente para entender o contexto, mas o suficiente para sentir o calor subir no rosto. Eu fiquei parada 2 segundos, como se o corpo estivesse avaliando se eu entrava ou não. Entrei, e foi como atravessar um vidro. Helena me cumprimentou com uma formalidade exagerada. Bom dia, Marina. Tinha gente perto. Ela fez questão de dizer meu nome alto, sorrindo, como se provasse que não havia nada errado. E isso, de algum jeito, me assustou mais. Porque a cordialidade falsa é uma arma, ela te impede de reagir. Se você reage, você confirma a versão de que é instável. Se você não reage, você engole. Eu fui sentar e abrir o computador, mas senti as mãos tremendo. Não tremor visível, só aquela vibração interna de quem está prestes a ser chamado numa prova surpresa. Ao longo do dia, eu ouvi frases soltas, jogadas no ar. Tem gente que não sabe o lugar. Tem gente que gosta de causar. Tem gente que acha que é mais do que é. Ninguém dizia meu nome. Não precisava. No fim da tarde, uma colega que mal falava comigo passou pela minha mesa e perguntou, num tom quase doce, se eu estava se adaptando bem. Eu respondi que sim. Ela sorriu, e seguiu andando com a mesma tranquilidade de quem tinha acabado de plantar uma semente. Quando eu cheguei em casa, eu tirei os sapatos e senti os pés derem como se eu tivesse andado o dia inteiro.
Eu encostei na pia, olhei meu reflexo na janela escura da cozinha, e pensei, em que momento eu virei isso que eles estão descrevendo? E, mais importante, quem estava se beneficiando com essa versão? A resposta começou a se desenhar quando eu me lembrei de um episódio que eu tentei esquecer por conveniência. Meses antes, tinha acontecido uma mudança interna. Cortes, redistribuição de funções, pessoas transferidas sem explicação convincente. Oficialmente, era reorganização. Na prática, parecia punição disfarçada. Uma funcionária mais antiga, Sônia, foi deslocada de um setor onde ela era referência para um canto onde não tinha voz nem chance. Sônia chorou no banheiro, e eu vi. Não foi um choro dramático. Foi um choro silencioso, contido, de quem entende que reclamar só piora. Eu lembro do cheiro do banheiro naquele dia, de produto de limpeza misturado com umidade. Lembro da Sônia segurando o papel higiênico como se fosse lenço, os olhos vermelhos, e aquela frase que ela repetiu baixinho: eu fiz tudo certo. Eu fiquei com aquilo na cabeça a tarde inteira, porque era a frase que eu vivia tentando cumprir. No fim do expediente, eu fui falar com Helena, em particular, não como acusação, mas como quem tenta entender. Eu disse que a mudança parecia injusta, que Sônia merecia uma justificativa melhor, que as pessoas estavam comentando. Eu falei com cuidado, usando palavras suaves. Ainda assim, a expressão de Helena mudou por meio segundo, e eu senti. Ela respondeu com um tom calmo, mas frio, dizendo que eu não tinha acesso às informações completas, que era assunto de gestão, que eu deveria me concentrar no meu trabalho. Eu concordei, pedi desculpas pelo incômodo, e saí com a sensação de ter tocado numa superfície proibida. Não contei para ninguém que eu tinha conversado com ela. Não fiz alarde. Eu só carreguei aquela conversa como uma pedra pequena no bolso. Não machuca no início, mas incomoda quando você anda demais. O problema é que Helena parecia ter memória longa, e orgulho mais longo ainda. Na semana seguinte, eu notei um distanciamento. Pequenos bloqueios, coisas que antes passavam por mim começaram a passar por outras pessoas. Informações chegavam atrasadas. Eu perguntava, e diziam que foi uma escolha estratégica. Estratégica para quem? Eu não dizia isso em voz alta. Eu comecei a entender que o meu erro não foi questionar, foi registrar, com a minha presença, que eu não concordava com certas coisas. Em lugares assim, discordar em silêncio pode ser mais perigoso do que discordar aos gritos. Porque o grito vira emocional. O silêncio vira ameaça. Foi mais ou menos nessa época que eu recebi um e-mail de Helena pedindo uma revisão de um documento que eu já tinha revisado 2 vezes. Era um texto simples, de procedimento interno. Eu li. Não havia erro. Mesmo assim, ela me chamou na sala e apontou um trecho, dizendo que eu tinha escolhido um termo inadequado, que aquilo poderia gerar interpretações erradas. Eu perguntei qual termo seria melhor. Ela sugeriu o mesmo termo, só deslocado na frase, como se isso mudasse o mundo. A conversa parecia sobre palavras, mas não era. Era sobre domínio, sobre me colocar no lugar de quem erra. Depois disso, vieram as insinuações. A ideia de que eu era difícil, de que eu batia de frente, de que eu não sabia trabalhar em equipe. E o mais perverso era que eu não tinha como provar o contrário. Como provar que você não é algo que alguém decidiu que você é? Como provar que o desconforto alheio foi fabricado? Eu comecei a perder a noção do que era real e do que era leitura. Em alguns dias, eu me sentia exagerada. Em outros, eu me sentia lucidamente consciente do jogo. Eu tentava me manter profissional, mas meu corpo me traía. Eu falava mais baixo, evitava passar perto de grupos, almoçava mais rápido. Eu estava encolhendo dentro de mim para caber num espaço que já tinha decidido que eu não cabia. Numa sexta-feira, eu cheguei mais cedo e encontrei um papel em cima da minha mesa. Não tinha assinatura. Era uma lista de pontos de melhoria, com frases genéricas: melhorar comunicação, alinhar expectativas, ser mais colaborativa. Eu olhei aquilo e senti uma raiva quente, porque era como ser acusada sem crime, condenada sem processo. Eu guardei o papel na bolsa, sem mostrar a ninguém. E, naquele momento, eu tomei uma decisão que eu nem percebi como decisão. Eu parei de tentar ser querida. Eu só queria entender a verdade inteira.
Entender a verdade inteira significou aceitar que existia uma rede invisível funcionando por baixo das tarefas. Não era uma conspiração cinematográfica. Era mais banal, e por isso mais eficiente: favores, silêncios, proteções. Gente que devia coisas para Helena, gente que queria subir, gente que tinha medo de cair. A instituição respeitada era feita de pessoas comuns, com ambições comuns. E eu, que sempre me orgulhei de fazer o certo, era vista como alguém imprevisível. Porque o certo, ali, era negociável. Eu comecei a perceber como as informações circulavam. Às vezes eu era a última a saber de decisões que afetavam meu trabalho. Às vezes eu descobria mudanças por acidente, ouvindo conversas no corredor. Quando eu perguntava, me olhavam com aquela expressão de: "Você não foi incluída?" Como se a exclusão fosse minha culpa, por não ser parte do grupo. Renata, que antes sentava perto e comentava coisas pequenas, ficou mais distante. Ela ainda sorria, mas agora era um sorriso rápido, de quem se protege. Eu entendia, mas doía. Dói perceber que as pessoas escolhem o lado mais seguro, mesmo que esse lado seja injusto. Um dia, perto do fim do expediente, Helena me chamou na sala. A luz era branca demais, e o ar-condicionado gelava como se fosse para congelar qualquer emoção. Ela disse que estava recebendo feedbacks sobre mim. Falou a palavra como quem fala, evidências. Eu perguntei de quem. Ela disse que não podia expor ninguém. Eu perguntei do que, exatamente. Ela abriu um sorriso curto e falou que eu era inteligente, mas precisava trabalhar minha postura. Que eu tinha uma energia tensa. Que às vezes eu deixava subentendidos. Subentendidos, eu quase ri. Eu sempre fui a pessoa que se controla para não insinuar nada. Eu perguntei que subentendidos. Ela disse que não era um episódio só, era um conjunto. Um conjunto de quê? Ela repetiu: postura, clima, confiança. Eu senti a conversa girar em círculos e entendi que o objetivo não era esclarecer. Era desestabilizar. Quando eu saí da sala, eu fui ao banheiro e lavei o rosto. A água estava fria e o espelho tinha manchas antigas. Eu olhei para mim e pensei que, se eu começasse a duvidar de mim mesma, eu perderia. Não perderia o emprego apenas. Eu perderia a minha própria referência. Foi então que eu decidi registrar as coisas. Não como vingança, nem como ameaça. Eu só queria ter certeza de que eu não estava inventando. Eu comecei a anotar datas, frases, mudanças. E-mails que chegavam, tarefas retiradas, reuniões das quais eu era excluída. Eu fazia isso em casa, no meu caderno velho, o mesmo que eu usava para listas de supermercado. Eu me sentia clandestina, e era absurdo ter que me sentir assim para defender a própria sanidade. O que eu não sabia é que o simples ato de tentar me proteger poderia ser usado contra mim. Porque, num ambiente onde a narrativa já está pronta, qualquer tentativa de defesa vira prova de culpa. Se você se justifica, é porque tem algo a esconder. Se você anota, é porque está armando. Se você respira fundo, é porque está se controlando. Helena começou a me observar com mais atenção. Eu via quando ela passava pela minha mesa devagar demais, como se procurasse algo. Eu via quando ela perguntava para outras pessoas sobre tarefas que eram minhas, como se quisesse mostrar que não confiava. Eu via quando ela se aproximava com um elogio estranho, tipo: "Nossa, você está tão tranquila hoje", como se tranquilidade fosse um disfarce. E o golpe mais silencioso veio quando eu percebi que pessoas que eu nem conhecia direito estavam formando opinião sobre mim. Gente de outros setores me olhava com curiosidade. Eu sentia meu nome atravessando paredes. A história se espalhava sem eu ver, como mofo. Naquela semana, eu recebi um convite de reunião. Alinhamento de conduta. Sem detalhes, só o assunto frio, administrativo. Eu li e reli o e-mail, sentindo a garganta apertar. Eu sabia o que aquilo significava, mesmo sem saber o conteúdo. Era o momento em que deixariam de insinuar e passariam a formalizar. E, quando a injustiça vira formalidade, ela fica mais difícil de desmontar. Depois daquela reunião, eu ainda tentei resistir por alguns dias, como quem fica numa casa depois de perceber rachaduras no teto, acreditando que talvez não caia. Eu seguia o protocolo, respondia e-mails com educação, entregava tudo impecável.
Mas a sensação era de estar trabalhando com alguém lendo minha mente e interpretando o pior de cada gesto. Se eu falava menos, diziam que eu estava fechada. Se eu falava mais, diziam que eu estava reativa. Se eu sorria, parecia falso. Se eu não sorria, parecia hostil. A cada dia, eu me sentia menos pessoa e mais personagem. E eu não tinha escolhido esse papel. Renata parou de almoçar comigo. Não houve briga, não houve conversa. Ela simplesmente começou a dizer que estava sem tempo. Eu via ela sentando com outras pessoas, rindo, e, quando me via, fazia um gesto rápido com a mão, como quem cumprimenta de longe alguém doente. Eu entendi que ela tinha sido tragada pelo medo. Mas entender não diminui a solidão. Eu comecei a ter dores de cabeça frequentes. Uma pressão atrás dos olhos, como se eu estivesse segurando o choro por dentro. Em casa, eu ficava em silêncio, sem energia para conversar com ninguém. Eu tomava banho e lembrava da sala fria da reunião. Eu deitava e lembrava do sorriso curto de Helena. Eu acordava e pensava no papel de acompanhamento dentro da bolsa, como se ele fosse uma coleira invisível. Foi nessa fase que eu tive vontade, por alguns segundos, de simplesmente contar tudo. Fazer um e-mail longo. Mandar para todo mundo. Explicar o episódio da Sônia, explicar as mudanças, explicar o modo como Helena operava. Mas eu sabia como isso terminaria. Eu seria a descontrolada, a vingativa, a que não sabe perder. O sistema tem uma habilidade cruel de transformar denúncia em prova de instabilidade. Então eu continuei anotando no meu caderno. Dia tal, tarefa tirada sem aviso. Dia tal, reunião sem convite. Dia tal, comentário de tensão. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber uma coisa que eu não queria admitir. Eu não estava só sendo punida. Eu estava sendo expulsa. A expulsão não vinha como demissão direta. Vinha como isolamento, como desgaste, como um processo lento de fazer você desejar sair para que ninguém precise assumir o ato de te mandar embora. É uma técnica antiga, e funciona porque a gente se culpa. A gente pensa que talvez o problema seja a gente. Até que numa manhã, Helena me chamou novamente. Dessa vez, ela estava com um tom quase gentil. Disse que, pensando no meu bem-estar, talvez fosse melhor eu considerar outros caminhos. Ofereceu a possibilidade de eu pedir transferência, ou até de me desligar de forma amigável. Eu ouvi aquilo e senti um vazio no estômago, porque era a confirmação do que eu já sabia. Eles queriam que eu saísse agradecendo. Eu perguntei se havia alguma queixa formal específica. Ela disse que o processo estava em andamento, que havia registros, que seria desgastante para todos. Para todos, sempre o coletivo como escudo. Eu olhei para ela e, por um instante, eu quis perguntar se ela tinha consciência do que estava fazendo. Mas eu não perguntei, porque eu vi, nos olhos dela, algo que não era dúvida. Era certeza. Para Helena, eu era um risco. E riscos precisam ser neutralizados. Saí da sala com as pernas bambas e fui ao banheiro. Sentei na tampa do vaso fechado e fiquei olhando para o chão. Eu ouvia passos do lado de fora e tinha medo de alguém entrar e me ver ali, quebrada, porque até isso poderia virar narrativa. Marina surtou no banheiro. Eu lavei o rosto, respirei fundo, e, enquanto a água escorria, eu entendi que eu tinha chegado no limite do que eu podia suportar sem perder a mim mesma. Naquela noite, em casa, eu abri o caderno, reli minhas anotações, e percebi que eu não estava anotando para provar algo para eles. Eu estava anotando para não esquecer quem eu era. Eu pedi desligamento 2 semanas depois. Não foi um ato heróico. Foi um ato de sobrevivência. Eu lembro de sentar diante do computador, escrever a carta com palavras neutras, como se eu estivesse encerrando um ciclo feliz. Agradeço a oportunidade. Levo aprendizados. Desejo sucesso. Eu escrevi isso com uma raiva silenciosa, porque eu queria escrever. Vocês me trituraram. Mas eu sabia que não adiantaria. Eu não estava saindo para vencer. Eu estava saindo para não morrer por dentro. No último dia, eu esvaziei minha gaveta devagar. Canetas, um grampeador, uma foto antiga da minha mãe, um pacote de bolacha fechado que eu nunca comi. Coisas pequenas, mas que, juntas, eram a prova de que eu vivia ali. Eu ouvi risadas do outro lado da sala, e por um instante eu pensei em como tudo continuaria igual sem mim.
O sistema não sente falta do que ele expulsa. Ele só abre espaço para o próximo que vai aprender a se calar. Helena veio se despedir. Ela apertou minha mão e disse que esperava que eu encontrasse um lugar onde eu me sentisse melhor. O jeito que ela disse melhor parecia uma correção. Como se o problema sempre tivesse sido meu desconforto, e não a injustiça. Eu sorri por educação, e esse sorriso me doeu como uma mentira. Ela saiu e eu fiquei com a mão fria, como se eu tivesse tocado gelo. Nos dias seguintes, eu vivi um luto estranho. Não era saudade do trabalho em si. Era luto de pertencimento. Eu tinha construído ali uma identidade, e de repente ela tinha sido arrancada com a mesma naturalidade com que se apaga uma luz. Eu passava pela rua e via pessoas usando roupas parecidas com as que eu usava, e sentia uma pontada, como se o meu corpo ainda esperasse voltar. E aí veio a parte mais difícil: ouvir, de fora, as versões. Uma amiga em comum comentou, num encontro casual, que soube que eu não estava me adaptando. Outra pessoa disse que ouviu que eu era muito conflituosa. Um primo distante, que nem sabia direito onde eu trabalhava, perguntou se eu tinha arrumado o problema. A narrativa viajou mais rápido do que a verdade. Sempre viaja. E eu percebi que eu não tinha como persegui-la, corrigindo boca por boca. Eu passaria a vida inteira lutando contra um boato que rende mais entretenimento do que a realidade. Eu pensei em procurar Sônia. Pensei em perguntar se ela também sentiu o que eu senti. Mas eu não fiz isso. Não por covardia, por respeito ao silêncio dela. Porque eu aprendi que, às vezes, as pessoas sobrevivem fingindo que não lembram. E eu não queria ser mais uma ameaça para alguém que já tinha sido punida. Com o tempo, a raiva virou outra coisa. Virou clareza. Eu entendi que eu fui escolhida porque eu não era útil para o pacto. Eu não era o tipo de pessoa que ri na hora certa, que elogia a pessoa certa, que aceita sem fazer perguntas. Eu não era perigosa por falar alto. Eu era perigosa por não esquecer. E eu não sabia, na época, que lembrar pode ser visto como afronta. Hoje, eu trabalho em outro lugar, menor, menos importante, para a cidade. Eu ganho um pouco melhor, mas o principal é que eu respiro. Eu caminho pelos corredores sem sentir o coração apertar. Eu posso discordar sem ser tratada como ameaça. E, principalmente, eu posso olhar no espelho sem procurar sinais de culpa que não são meus. Todo mundo achava que eu era a vilã. Eles contaram essa história como se fosse verdade, repetiram até ficar sólida. Só que existe uma parte que ninguém viu. Eu não caí porque eu errei. Eu caí porque eu não aceitei fingir que o errado era normal. E eu sei que, no fim, é só isso que eu tenho. A verdade, mesmo que só eu carregue.